Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? No livro de produção de texto. Na aula passada, nós vimos a carta pessoal, tá? Foi a carta que os amigos, né, que o amigo Miguel enviou ao seu amigo Arthur. O Miguel mudou de cidade, né? E o Arthur, ele pede para que o Miguel dê notícias de como está a vida nova, né, a sua nova rotina, a sua nova escola. Ele também fala um pouquinho de como ficou o pessoal da escola antiga do Arthur, tá? Então, o Miguel, ele quer saber das novidades, mas ele conta um pouquinho das novidades da vida dele também, tá bom? Então, vamos à página 98. Sobre a carta lida na página 97, responda as seguintes questões. Com que intenção ela foi escrita? Foi com a intenção de mandar notícias, né, por escrito, ao amigo que estava distante. Que tipo de relação há entre quem envia e quem recebe a carta? É uma relação de amizade, tá? A carta lida apresenta um assunto comercial ou pessoal? Explique. É uma carta pessoal, tá? Pois é uma mensagem trocada entre amigos. A carta pessoal costuma ser escrita para alguém que está longe. De onde a carta lida foi escrita? A carta lida foi escrita em Curitiba, tá? E para onde ela foi enviada? Ela foi enviada para Manaus. Arthur estava em qual cidade? Ele estava em Curitiba, estava em Manaus, perdão, e o Miguel estava em Curitiba. Como você identificou isso? Na carta, o Miguel já começa perguntando: "E Arthur? E aí, Arthur, beleza? Como está em Manaus?", tá? E depois ele assina e ele coloca o local de onde ele escreveu a carta, que foi Curitiba. Porque Miguel relata alguns acontecimentos do seu dia a dia, porque ele quer compartilhar as novidades com um amigo que se mudou para longe, tá? E assim manter, estabelecer a comunicação. O número 5, vocês vão fazer uma entrevista com uma pessoa mais velha, tá? Para descobrir como era o envio de cartas na época em que essa pessoa era jovem, tá? Então eu tenho um roteirinho aqui, ó. Qual é o nome do entrevistado? Para quem você vai perguntar à pessoa, para quem você costumava enviar cartas? E de quem você recebia? Quanto tempo, em média, uma carta demorava para chegar, né? Era bastante tempo. Qual era a sensação pela espera da resposta de uma carta enviada? Nossa, era uma expectativa muito grande, né? Se fosse para outro estado, demorava ainda mais, tá? Então vamos lá. Explorando a carta pessoal, página 99. Em uma carta, é necessário deixar claro quem a está enviando e quem a recebe. Veja como esses elementos são classificados. Quem envia a carta é chamado de remetente. Quem recebe a carta é chamado de destinatário, tá? Então, quem envia remete essa carta, é o remetente. E para quem a gente vai enviar, a gente chama de destinatário, tá? Na carta lida, quem é o remetente, quem enviou a carta e quem é o destinatário? Quem vai receber essa carta? O remetente é o Miguel, tá? E o destinatário é o Arthur. Identifique no texto a data e o local em que a carta foi escrita. Então vamos lá. Data: 17 de maio de 2017. O local onde ela foi escrita: na cidade de Curitiba.
Qual é a importância dessas informações em uma carta? Qual a importância da data e do local? Essas informações contextualizam a carta, revelando para o destinatário onde e quando ela foi escrita. Em uma carta, é comum serem apresentadas ainda uma saudação e uma assinatura. Veja em que consiste cada um desses elementos. A saudação é aquela frasezinha inicial que indica para quem o remetente envia a carta, tá? Enquanto a assinatura é o registro escrito do nome, pode ser um apelido ou uma abreviação de quem a enviou, tá? Geralmente é a última informação apresentada em uma carta. Então, eu vou identificar na carta lida cada uma dessas partes, tá? Saudação. E aí, Arthur, beleza? E a assinatura é o Miguel que assina, ok? Então, vamos à página 100. O objetivo de uma carta é apresentado no corpo da carta, ou seja, é o texto em si, é a mensagem que eu vou enviar, tá? O que despertou o interesse de Miguel em enviar uma carta para o Arthur? Ele queria saber da novidade dos amigos que foi morar em outra cidade e ele queria contar as novidades do seu dia a dia, tá? Principalmente, o Miguel queria contar a respeito do futebol, porque o Arthur fazia parte desse time, tá? Que sentimentos Miguel demonstrou ao longo da carta? Um sentimento, primeiro, de curiosidade, ele queria saber como estava a vida desse amigo, tá? Depois ele demonstra desânimo, porque o time da escola está um fracasso, tá bom? E, por fim, empolgação. Ele conta a respeito de uma festa que vai ter no colégio, tá? Veja a seguir outro exemplo de carta. Eu tenho aqui, ó, Camaleão Veículos Automotores, Avenida dos Autonomistas. Eu tenho espacinhos em brancos, tá? Ao longo de toda essa carta. O que que eu tenho que fazer? Preencher esses quadrinhos com todos esses elementos: o destinatário, o assunto, a despedida, o remetente, a saudação, a data, assinatura e corpo do texto, tá? Então, Camaleão Veículos Automotores, Avenida dos Autonomistas, é o remetente, é quem envia essa carta, tá? AC, gerente, é o destinatário, tá? É o destino dessa carta. 13 de abril de 2008 é a data. Prezada senhora é a saudação dessa carta, tá? Abertura de conta poupança para universitários é o assunto. E gostaria de obter mais informações a respeito do PPU, conforme anunciado na Gazeta das Finanças desta semana, desta semana, por gentileza, envie-me um formulário para o meu endereço comercial acima, é o corpo do texto, é a mensagem em si, tá? Cordialmente é a despedida, José Antunes é a assinatura, tá bom? Então, a gente preencheu essa cartinha com todos os elementos do texto, né, que compõem uma carta. Agora, nós vimos que essa carta é uma carta diferente, é uma carta comercial, enquanto a primeira era uma carta pessoal, tá? Então, comparando a saudação e a despedida das duas cartas, a gente já vai perceber uma enorme diferença entre elas, tá? Por exemplo, a saudação. Lá na carta do Miguel, ele fala aí, e aí, Arthur, beleza? Então, a gente vê que tem uma proximidade entre os amigos, tá? Lá na do José Antunes, ele fala assim, ó, prezada senhora.
O que que a gente vê nisso? Uma formalidade. São pessoas que não se conhecem, tá? Na despedida, o Miguel fala: "Um abração, cara". Então a gente vê um sentimento de afetividade. Enquanto no José Antunes, ele termina a carta, né, aqui, cordialmente, foi a despedida dele. Então, ele usa expressões formais, tá? Expressões respeitosas, ou seja, ele quer demonstrar que ele ocupa um cargo de responsabilidade em uma instituição, tá bom? Leia a seguir os conceitos de registro formal e de informal. O registro é a forma como nós falamos ou escrevemos, tá? Então, a forma como a gente fala, ela deve se adequar à situação comunicativa. Foi o que a gente viu nas duas cartas. O registro formal, ele é adequado, ele é usado quando exigir da gente maior formalidade, tá? Nesse registro, pressupõe-se um planejamento da escrita ou da fala, empregando o vocabulário mais próximo à norma padrão, à norma culta, tá? Então, foi o que a gente viu. O uso de expressões formais mais respeitosas, que foi no caso do José Antunes, tá? Até mesmo por não conhecer a pessoa. Agora, na carta do Miguel, a gente já vê um registro informal. Por quê? São situações comunicativas onde a gente vai usar um vocabulário mais descontraído, por isso tem gírias, tem abreviações, tá? Nesse registro, admite-se o uso de marcas de informalidade, como, por exemplo, as gírias, tá? Então vamos lá, agora que eu já sei o que é o registro formal e o informal, eu vou perguntar: qual desses registros é predominante na carta de Miguel e na carta de José Antunes? Na carta do Miguel, o registro predominante é o informal, tá? Então eu posso tirar algumas frases, como por exemplo, e aí, Arthur, beleza? Por aqui tá tudo beleza, tá? Lembrando que eu tenho que colocá-las entre aspas. Essa grana vai chegar na hora certa, tá? Enquanto na carta do José Antunes foi empregado o registro formal. Exemplos: gostaria de obter mais informações a respeito. Conforme anunciado, por gentileza, envie-me um formulário. E a expressão também, cordialmente, expressa uma formalidade, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade para nossa próxima aula a página 102, ok? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.